Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e nessa aula de hoje eu vou falar sobre os principais hábitos que podem prejudicar a saúde da sua voz. Então, vamos lá! Na nossa laringe estão localizadas as nossas pregas vocais e elas têm um papel fundamental na produção da nossa voz. Bom, quando tossimos ou raspamos a garganta, provocamos uma grande trombada entre as pregas vocais. Com isso, podemos causar algumas alterações, como por exemplo, inchaço ou até mesmo algumas lesões nas pregas. Além disso, o ato de pigarrear ou raspar a garganta gera um ciclo vicioso, e quanto mais você pigarreia, mais a laringe produz secreção para se defender, e assim com mais vontade de pigarrear você fica. Então, nesse caso, quando você estiver com aquele pigarro na garganta, o ideal é você inspirar profundamente e engolir logo em seguida. Assim você elimina o pigarro sem causar nenhum dano às pregas vocais. Beber água também ajuda muito a diminuir o pigarro. A fumaça quente do cigarro e suas toxinas agridem o nosso sistema respiratório e prejudicam as nossas pregas vocais, podendo causar inchaço e irritação nas pregas, tosse, infecções e o aumento da produção de secreção, dando origem ao famoso pigarro. A fumaça do cigarro também provoca o ressecamento das pregas vocais, o que dificulta a sua vibração. Além disso, o fumo é uma das principais causas do câncer de pulmão e de laringe. O álcool também é prejudicial, apesar de muita gente acreditar que tomar uma bebida antes de cantar, como por exemplo um conhaque ou um uísque, pode ajudar a preparar a voz. Mas a verdade mesmo é que a ingestão de álcool antes de cantar prejudica a saúde da sua voz. Isso porque o álcool, além de te deixar mais relaxado e descontraído, reduz a sensibilidade na sua garganta, já que dá uma anestesiada na faringe. Então, com isso, você acaba cometendo um monte de abusos vocais sem perceber. Você não consegue perceber que está forçando a voz, e só quando o efeito do álcool passa é que você vai sentir as consequências dos abusos que você cometeu. Pode sentir ardor na garganta e até mesmo ficar rouco. E a longo prazo, esse hábito também pode causar problemas mais sérios. Além de ser anestésico, o álcool também resseca a mucosa das pregas vocais. Provavelmente você já deve ter saído de uma festa ou de um jogo de futebol com a voz meio rouca ou com a garganta ardendo. Bom, esse tipo de situação pode acontecer quando você conversa em ambientes com muitos ruídos, com muita gente conversando ao mesmo tempo ou com uma música em um volume muito alto. Bom, conversar muito ou cantar nesse tipo de ambiente sem tomar os devidos cuidados pode ser muito prejudicial à saúde vocal. Isso porque quando estamos em lugares com muitos ruídos, acabamos nos ouvindo pouco e com isso, a nossa tendência de falar ou cantar em um volume mais alto do que a gente deveria. E assim, sem perceber, acabamos forçando a voz. Então, o legal é que você tente conversar com a sua voz em uma intensidade moderada. Evite gritar, pois o grito pode causar lesões nas pregas vocais. Agora, cochichar também não é a melhor solução, pois o esforço que você faz para cochichar é ainda maior que o esforço que você faz para emitir a sua voz natural. Bom, e no caso dos cantores, o ideal é cantar utilizando equipamentos de som adequados, com retorno, earphone, para que você se escute melhor e assim não corra o risco de prejudicar a saúde da sua voz. O ar-condicionado diminui a umidade do ambiente e com isso ele resseca o nosso trato vocal. Bom, esse ressecamento faz com que a produção da nossa voz aconteça com mais esforço, com mais tensão. Então o ideal é que você evite o ar-condicionado. E quando isso não for possível, a dica é hidratar bastante, ou seja, tomar muita água para poder compensar essa falta de umidade. Comer alimentos pesados e condimentados podem prejudicar a emissão da sua voz, pois quando você come esse tipo de alimento, a digestão fica mais lenta. Isso interfere diretamente na movimentação do diafragma, que é um músculo essencial no processo de respiração. Bom, além disso, pode causar também o surgimento do refluxo gastroesofágico, que também é muito prejudicial à voz. O refluxo, que é o retorno do suco gástrico para o esôfago, pode atingir as pregas vocais. E quando isso acontece, causa pigarro, inchaço e a rouquidão.
o refluxo deve ser tratado por um médico especialista. Comer chocolate, beber leite e alimentos derivados também não é muito aconselhável antes de usar a voz intensamente, pois eles favorecem a produção do pigarro. Café e bebidas com cafeína podem causar refluxo e irritar as pregas vocais. Usar sprays, pastilhas e balas antes de cantar, quando você está com problemas na garganta, também não é uma boa opção, pois esses recursos mascaram a dor no momento da produção da voz, e com isso você força a voz sem perceber, e ao invés de melhorar, acaba irritando mais ainda a sua garganta. Agora, sabemos que algumas pastilhas e sprays auxiliam no alívio da dor. Então, em dias que você não vai cantar, vai ficar de repouso vocal, não existe problemas em usá-los, ok? Alimentos e bebidas geladas causam choque térmico, que é a mudança brusca de temperatura, e por isso podem causar inchaço nas pregas vocais e também o pigarro. Então, o ideal para quem usa a voz mais intensamente é que antes de engolir os alimentos ou bebidas geladas, mantenham na boca por alguns segundos. Então é isso aí. Para assistir mais videoaulas é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima!